capítulo 2. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque se tornara repreensível. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, diz que ele comia com os gentios. Então, antes de Tiago chegar, que era uma das colunas da igreja, do sistema religioso de então, da lei, da circuncisão, o que é que Pedro fazia? Se metia na liberdade dos gentios. Comia carne de porco, dava graça e paz, roncava, comia torresmo com bananada. Mas quando, porém, chegaram, quando Tiago chegava, quando a lei chegava, ele afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Tiago, João e Pedro, eles eram da circuncisão, eles eram da lei. Então, esta era uma atitude dissimuladora de Pedro. Então, quando Tiago estava, ele, a paz do Senhor vaso, terra de Cantarábia, lava saia. Quando Tiago saía, ele, graça e paz, olhos iluminados. Porque os gentios, meu irmão, os gentios têm liberdade, não têm libertinagem. Os gentios são livres. Os da circuncisão vivem algemados, presos, demônio em tudo, capeta em tudo. Até na sopa. E diz o versículo de número 13. E também diz que os demais judeus dissimularam com ele. Olha, Pedro era um dissimulado. Diz que os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, quem diria, deixou-se levar pela dissimulação deles. Paulo vendo tudo aquilo, e Paulo olhando. E todo mundo, glória a Deus. Pedro é um homem de Deus, a chave do reino está com Pedro. Quando ele pregou, 5.000 pessoas se converteu, e as pessoas colocavam ele para ver que se possivelmente a sua sombra curava. Pedro é o chefe do Vaticano. E Paulo olhando tudo aquilo. Diz então no versículo de número 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do... Volta, amiga, volta 13. Quer dizer que Paulo olhou tudo aquilo e diz, isto aí não é o proceder correto do evangelho. Mas eu fez, mas não é o proceder correto. Mas o caroço saiu, mas não é um proceder correto do evangelho. Mas a nossa igreja é uma catedral. Mas não é o proceder correto do evangelho. Pode fazer chover, mas o evangelho tem um proceder. Você pode ter sido curado de lepra, de chikungunya, mas não é o proceder correto do evangelho. Não podes dizer, eu conheço a verdade. Mas quantas pessoas dizem assim, eu conheço a verdade. Conhece não, anda com a verdade. Faz a verdade de arma. Porque quem conhece a verdade não usa isto aqui para amaldiçoar ninguém, para dizer que Deus vai soltar a mão porque está escrito. Não é isso que eles usam, não é? Está escrito aqui na palavra que cai, que vai fazer. Meu amado, você não conhece verdade coisa nenhuma. Isso aqui é uma arma contra o lobo. Não é contra você que é filho, meu irmão. Isso aqui é para espantar os bodes. Isso é para tirar eles de cima dos altares, do dito altares. Nosso altar é Cristo, isso não é altar. Altar aqui é Cristo, meu irmão. É lá que está a nossa vida, o nosso coração entregue a Ele. E disse, quando eu vi, mas
Meu amado, você vai me desculpar que nós vamos ter que passar hoje 2 minutos da hora, não é possível. Meu amado, eu fico pensando o embate que isto gerou. Como assim, meu irmão? Então você nos perseguiu pelo caminho de Damasco? Você consentiu na morte de Estevão? Você respirava ameaça de morte? Você obrigava até as pessoas a blasfemarem? E agora você diz que teve um encontro com Jesus e está dizendo que nós não vivemos a verdade? Então é você que tem a verdade. Vai lá na internet que eles falam. Então é só você que está salvo. Só vocês conhecem a verdade então. Então está todo mundo vivendo esse tempo todo enganado. Alô, é verdade, viver esse tempo todo enganado. Vocês não procedem segundo a verdade do Evangelho. Estão salvos porque a salvação não é por doutrina, é por graça, mas estão enganados. Claro que estão, porque dízimo não é dinheiro, meu amado. Se o nome disso não for engano, é feitiçaria. Se não é feitiçaria, é engano. Se não é engano, é feitiçaria. Você quer dizer que você não foi enganado? As pessoas não têm peito para afirmar isso como tu tens. Tu tens peito para dizer, eu fui enganado sim, mas hoje eu não sou mais. Eles não têm peito. Nos enganaram nessa nação, meu irmão. Nos deram nariz de palhaço. Eles não têm altar, têm picadeiro. Aonde eles ficam aqui com as suas manobras e o povo aí com o nariz de palhaço, sustentando esta corja com um falso dízimo. O povo não tem peito para dizer, é verdade, nós fomos enganados sim. Dízimo não deve ser aplicado, a contribuição tem que ser voluntária. Cada um dá o que quer. Ou eu vou achar mal o que você faz com o teu dinheiro, o que você quiser. Faz o que você quiser. Ah, eu quero dar 50 mil à igreja Mariana. Problema seu, se você não deu coagido. Você faz o que você quiser, sim ou não, meu irmão? Sim. O senhor não tem nada. Eu? Você pode dar 50 mil, pode dar 100. A minha luta é se falarem para você que se você não dá, Deus vai soltar a mão sobre você. Aí eu entro na briga. Aí eu entro como Paulo entrou e digo, ei, pode parar? Vocês não vivem segundo a verdade do Evangelho? Deus não vai soltar a mão sobre os seus filhos? Se você, sendo mal, pede pão ao seu filho, ele não dá, você não dá pedra, dá? Você dá? Não. Quem dirá Deus que comprou você com o sangue dele? Então eu entro aqui. Se você quiser pegar 50 mil reais e dar à igreja do Feliz mais tarde, problema seu. Ele só não pode falar que você, se não der, você vai para o inferno. Entra eu. Aí entra geral. Você pode dar o que você quiser. Camarada me deu um terno de R$1.000. Ele disse, o senhor recebe? Recebo. Daqui a 3 meses eu dou outro, o senhor recebe? Recebo. Então Paulo disse, quando eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, alô, eu disse a Cefas lá no cantinho, preste atenção no que eu vou falar, não é incitação ao ódio, é tolerância zero. É preciso fazê-los calar, meu irmão. Paulo disse, na presença de todos, se sendo tu judeu, tu vive como gentio e não como judeu, por que é que tu obrigas então os gentios a viverem como judeu? Você é judeu. Você tem obrigações. Tem uma lei para ser cumprida. Você não vive como judeu, você quer viver como gentio. Aí quando você está no meio do gentio, você diz gentio, tem que jejuar,
tem que dar dízimo, tem que buscar o Espírito Santo, tem que ir no monte, tem que batizar nas águas. Paulo disse, você não está vivendo segundo a verdade do Evangelho. Pô, você é hipócrita. Você é um dissimulado. Eles dizem assim para alguns, hoje já diminuiu bastante. Mas na minha época de garoto era pior. Nessa igreja, o homem não pode ver televisão. E na casa deles, as melhores. Não pode beber Coca-Cola. Na casa deles, o freezer cheio. E aqui tem uma palavra, meu irmão, fantástica. Paulo disse, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Querido, as igrejas hoje estão sendo obrigadas a viverem como judeus. É raro quando você não encontra aqui uma bandeira de Israel, um chofar, óleo, mirra, candelabro. A pregação, toda ela é no antigo pacto. A base doutrinária é Malaquias 3:10. A teologia da prosperidade está pautada em Provérbios. Encherá o teu celeiro. Por quê? Porque obrigas os gentios a viverem como judeu. E você já foi obrigado. Não sabia, mas estava vivendo como um judeuzinho. Um xalãozinho daquele Krav Maga. Sabe aquele judeuzinho Krav Maga, aquele judeuzinho que tem aquele quiparzinho aqui. Tu eras assim. E não era de forma voluntária. Eras obrigado. Porque senão não tinha parte com... E comer a Páscoa. E os judeus que... E quantos judeuzinhos de nós, Shalom, Krav Maga, não eram obrigados a comer a Páscoa todo primeiro domingo? E aquele ritual da Páscoa. Paulo disse, você não vive segundo a verdade do Evangelho. E o sistema está assim, obrigando os gentios a viverem como judeus. Vocês não vivem segundo a verdade do Evangelho, porque os gentios não podem viver como judeu, no que diz respeito à doutrina. Se você quiser viver como alemão, você vive. Se quiser viver como aqueles caras que bota saia, toca aquele negócio, o problema é seu. Pode viver da maneira que você quiser. Não tem um cara, onde é aquele? Na Escócia? Você pode viver como português, no costume... Agora, no que diz respeito à doutrina, os gentios não podem viver como judeu. Se te obrigas a viver como judeu, vocês não andam segundo a verdade do Evangelho. Não pode dizer eu conheço a verdade. Não podem. E não vem com essa história de dizer que Geraldo incita ódio. Não é incitação ao ódio, é tolerância zero com vocês. Foi o que Paulo teve com Pedro. Chamou ele lá na Antioquia, na frente de todo mundo, o coluna da igreja. Paulo falou sem papa na língua, é na presença de todo mundo. Você não vive a verdade do Evangelho. O Evangelho tem um proceder. Os gentios não podem ser obrigados a nada. Efésios capítulo 2, versículo 11, olha o que diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Olha a briga. Olha como é que os judeus se portavam com os gentios. Vocês são incircuncisos. Em outra linguagem, tá? Atualizando o software, o cristão bonitinho da lei, ele olha para você e diz, você tem demônio.
Qual é a tua igreja? A minha igreja é de Cristo. Não! Qual é o teu pastor? O meu pastor é Cristo. Não! Você é um desviado, você é um desigrejado, você é um curupira. Não, porque tem que ter uma placa, tem que ter um homem sobre você, tem que ter uma convenção e você tem que cumprir script pastorais todinho. Você não pode andar de bermuda, você não pode ir ao cinema, sua mulher não pode usar brinco, não pode usar batom, você não pode fazer a barba, você não pode isso, você não pode. Você tem que ser obrigado a andar como um judeu. Você tem que ser obrigado a andar de acordo com aquela placa, com aquela religião, senão você não é de Deus. Já é o diabo que fala na tua boca, já é o Exu Miranda, já é o Oxóssi que é o teu cavalo, por aí. Portanto, disse Paulo, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, era assim que os judeus chamavam os gentios antes da cruz, na carne por mãos humanas, 12. Naquele tempo, quando o judeu olhava para mim e para você, e é como os pastores olham para mim e para você, diz que estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tudo isso antes da cruz. Quando o judeu, que era circuncidado, cumpria lá as regras e olhava para você que você não cumpria nada, não era circuncidado, então você não tinha Deus, estava sem esperança no mundo, estava longe da comunidade de Israel e totalmente estranho às alianças. Mas disse o apóstolo dos gentios no versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, não é em Moisés, não é em Pedro com a sua teologia legalista, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelas águas batismais. Foram aproximados por quem? Pelo sangue. Diz o versículo de número 14, porque ele é a nossa paz, dos qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Parou, garotinho. Ora, se eu obrigo você, gentio, a viver como judeus, eu estou dizendo que o que Cristo fez é uma mentira, que ele não aboliu os mandamentos e que os mandamentos devem ser aplicados na tua vida e que tudo o que Cristo fez naquela cruz foi em vão. Porque a verdade é que mandamentos e ordenança para os gentios foram abolidos naquela cruz e os gentios não são obrigados a viverem como judeus. Andar assim é andar segundo o proceder do evangelho, é andar na verdade de Cristo. E se eu trago as ordenanças, e se eu boto a Páscoa judaica, e se eu boto o jejum, e se eu boto o batismo, e se eu boto o dízimo, eu estou dizendo, isso não aconteceu na cruz? Ora, então Cristo morreu em vão? Porque a verdade do evangelho revelada a mim e a você diz que ele aboliu na sua carne, lá naquele madeiro, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a guerra, fazendo a paz. A paz está feita? Está ou não está? Está. Aí vem o doutor da igreja e diz, mas o senhor viu o que aconteceu? 300 pessoas morreram lá na França. Alô, ele fez a paz em mim, no meu espírito, entre eu e Deus, nós estamos em paz, abençoado.
Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 16. Olha aí, olha. Vai lendo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Parou de novo. Eu posso dizer que você estava morto na sua transgressão? Não. Quando você nasceu, a transgressão já tinha sido tirada. Então, a quem Paulo se refere, e a vós outros, está falando com os colossenses lá no tempo dele, e a vós outros. Quem eram os vós outros que a transgressão foi tirada? Foi os que vieram antes da cruz, passaram pela transição. Nasceram ali antes da cruz, no ano 30, 25, Jesus morreu, tirou a transgressão. Então, eles nasceram na transgressão. Nós nascemos depois, quando ela foi tirada da cruz. Então, se eu digo a vocês hoje, ele tirou a transgressão de vocês, então me dá a entender que ele morreu agora, pouco tempo atrás. Mas vocês estão depois da transgressão há muitos anos. Os ouvintes de Paulo naquela época, eles tinham vivido na transição antes da cruz, passaram pela cruz e Paulo está dizendo, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos vossos delitos, dos vossos pecados. O outra água tirou. Perdoou o quê? Todos os delitos querem dizer que foram perdoados quantos? E eu posso dizer que vocês e eles têm delitos? Não posso. Delito quem tem? Quem comete uma infração, uma transgressão, como não a lei, porque ele aboliu na cruz. Que transgressão temos nós? Ele perdoou todas. Perdoou ou não perdoou? Está perdoado. Depois ele diz no versículo de número 14, tendo deixado o escrito... Meu amado. Gente, eu não entendo isso. Eu quero que vocês me corrijam, que eu só tenho a 4ª série, por favor. Gente, eu devo 50 mil ao Luiz. O Luiz diz para mim, Geraldo, não precisa me pagar mais. Tua dívida está quitada. Rasguei aqui. Você não me deve mais nada. Eu vou ficar devendo quanto a partir de amanhã a ele? Meu amado, como que eu tenho que pagar dízimo se eu não devo nada? Não, você me explica isso. Diga, a dívida está paga. Não, diga, a dívida está paga. Você não deve nada. Você pode dever ao homem, mas a Cristo deve nada. Domingo que vem o senhor não me vê aqui, eu estou livre, dívida paga. Eu vou lá para o piscinão de Ramos, cada mergulho é um flash. Ó, abençoado, pode ir, se chegar aqui com chikungunya 15 dias atrás, você vai ver só, tá? Vai para onde você quiser, abençoado. Vai para piscinão de Ramos, vai para onde você quiser, você é livre, abençoado. Você não está aqui obrigado. Quem está aqui obrigado, diga amém. Grita lá no sistema. Grita lá no sistema. Quem está aqui obrigado, diga amém. É pastor, é bispo, é a porta do... Tendo cancelado... Ui, mas eu amo essa palavra. Dívidas canceladas. Devo nada. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós.
E essa dívida constava de quê? De ordenança. Isto nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na... Eu disse ao pastor, sobe lá e tira. Então, se eu pego a ordenança e faço você viver como um judeu, eu aqui, como pregador, não estou fazendo você andar segundo a verdade do evangelho. Era o que Pedro estava fazendo. Obrigas os gentios a viverem como judeus. O sistema obriga os gentios que não têm dívida, que não têm ordenança, que não têm mandamento, a cumprir ordenanças, regras, preceitos, dogmas, vivendo como judeu. E tem aqueles lindos, né? Que eles me xingam. Eu chamo ele de lindos. Ele me disse, mas Jesus deixou a ordenança da Páscoa. Mentira. Jesus estava cumprindo a ordenança da Páscoa dada por Moisés. E essas ordenanças foi cancelada. Cancelou ou não cancelou? Cancelou. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Aí ele disse algo lindo. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Diga, está revogada. Pelo menos entre nós que temos olhos iluminados. Está revogado ou não está revogado? Está revogado. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Mas por quê? Mas por que tirou a ordenança antiga? Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, se eu trago as ordenanças de Moisés para a tua vida, eu estou trazendo algo fraco e algo inútil. É o que se vive aí debaixo dos mandamentos da lei. O senhor quer dizer, então, que a Páscoa, que nós chamamos de ceia, é fraco e inútil? Sim, porque aquilo não alimenta ninguém. O nosso alimento é isto. Nós não alimentamos pela palavra. Pão com suco não alimenta ninguém, ainda mais um negão igual a mim que come a rodo. Depois ele diz no versículo 19: pois a lei nunca quer dizer quando? Pedro, você quer me obrigar a viver com algo que nunca me aperfeiçoou? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, a graça de Cristo, pelo qual nós chegamos a Deus. Não buscamos, já chegamos a Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, abençoados. Se revoga a lei, mandamentos e ordenanças cancelados, dívidas pagas, revogada a antiga aliança, nós agora temos uma esperança superior pelo qual nós chegamos a Deus. Então, qualquer mensagem, ouça, qualquer mensagem que traga mandamentos e ordenanças, este local ou este pregador é uma fraude. Ele está dizendo que Cristo morreu em vão e que o que Jesus fez na cruz foi um fracasso. Porque quando ele traz de novo, ele edifica aquilo que Cristo destruiu. Ele se constitui mesmo um transgressor. Se Cristo pôs fim à lei e ele traz a lei, ele bota vocês debaixo de transgressão, porque os gentios não têm isto. Só existe um evangelho a ser pregado. É o evangelho que Paulo recebeu no terceiro céus e os gentios devem viver em linha com este evangelho. E Paulo disse, eu vou colocar o fundamento, agora veja cada um como edifica.
Em cima do fundamento colocado por Paulo, eu estou edificando. Esta é a minha maneira de edificar. Esta é a minha energia, é o meu chamado, é a minha ousadia, é a minha determinação. Não é incitação ao ódio, é tolerância zero com um sistema escravizador que manipulou, tosqueou e tirou a tua liberdade que foi dada em Cristo. Não tem outra mensagem. Não adianta inventar, não adianta fazer historinha, não adianta manipular. Só existe uma mensagem. Ela foi dada a Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. 2. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Em obediência à revelação no terceiro céus. E pregou o evangelho que ele prega aos gentios. Quem é gentio aqui, diga Abba Pai. Abba Pai. Esse é o evangelho que você deve viver e praticar. Mas se a gente pode botar aqui, assim, um pão e suco, alô, abençoado. A gente pode botar aqui um dízimo com os 3 gafanhotos, assim, com a asa. A gente bota a asa de barata no gafanhoto. E asa de barata em gafanhoto, abençoado? Quer misturar lei com graça e desgraça tudo junto? É o evangelho que Paulo prega aos gentios em obediência à revelação. E diz que quando ele desce, ele vai em particular os que pareciam ser de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele chama lá os que têm maior influência e diz, vem cá, a mensagem agora é esta, a dívida está cancelada, campanha é macumba. Macumba não, me desculpe meus irmãos lá, é macumbogélio. Culto de libertação não tem na Bíblia. Copo d'água depois de oração é feitiçaria. Busca do Espírito Santo é engano. Tá entendendo, povo? Aos de maior influência fala, é ruim, hein? Se tu virar as costas que nós vamos tacar uma campanha de Gideão neles. O povo ama uma campanha de Gideão, meu irmão. Esta é a mensagem. A verdade do evangelho foi revelada a Paulo. E eu posso dizer uma coisa? Este homem tem uma expressão que eu vou ler com você, que tem que ter muito peito, cara. Aquela mesma unção que estava em Paulo está na minha vida e está na tua vida. Porque você também tem peito para assumir essas verdades. Que tem que ter peito, meu irmão. No meio de um sistema corrompido, você se levantar e dizer, dívida cancelada. Olha o que ele diz, 2 de Coríntios 11:10. Olha aí. Olha essa frase aí. A verdade de Cristo está em Pedro. Em Pedro tinha uma verdade que foi revogada. A verdade de Jesus de Nazaré. Em Tiago tinha uma verdade que foi revogada. A verdade de Jesus de Nazaré. Mas do Cristo ressuscitado, esta verdade estava em Paulo. Ele disse, eu vou revelar. Paulo era o homem bomba. Quando Paulo volta do terceiro céu, meu irmão, ele era bomba relógio. Quando ele volta do andar lá de cima, quando ele chega em Jerusalém, os que eram seus amigos, fariseus, se tornaram os seus inimigos. Ih, rapaz, lá vem Paulo, fariseu, hebreu dos hebreus, segundo a lei irrepreensível, quanto zelo perseguidor da igreja. Vambora, Paulo! Quando Paulo abriu a boca, bum, 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 e toma Paulo, 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 e o sistema
tremia. Disseram: este homem é uma peste, ele é uma ameaça, vamos fazer jejum para matar Paulo. Durante a noite o dono da igreja disse a Paulo: Paulo, fale e não temas, porque eu tenho muito povo desta cidade. E toma Paulo, e toma Paulo, e toma Paulo, e toma Paulo, e toma Paulo. Eles abriam a Torá, Paulo abria a boca e a palavra saía como espada afiada de 2 gumes. Ele abre lá, Paulo não abre lá, veio do terceiro céu. É um mistério que estava oculto de séculos e de gerações. Os gentios agora são livres, nenhuma condenação há para eles, porque eles agora não estão em Moisés, estão em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, diga glória! Tem que ter peito para se levantar em Antioquia, em Jerusalém, e dizer: a verdade está na minha vida. Qualquer pregação contrária ao que Paulo pregou, meu amado, é uma fraude, é anátema. Ele disse isso em Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 6, olha aí. Admira-me que estejais passando tão depressa naquele que vos chamou na lei de Moisés. Alô? Se não está em graça, não está debaixo do chamado de Cristo. Porque Cristo chamou na graça. Não é em nome de graça. Você passa na rua, igreja municipal, porque não pode falar, né? Municipal também. Igreja Municipal da Graça. A graça que se fala é a doutrina pura. Onde homens não governam homens. Onde a espada, aonde o conhecimento exala o conhecimento de Cristo, aonde todos estão nivelados, aonde todos são iguais, não existe menor, nem do meio, nem maior, todos aqui comprados com o mesmo sangue, com o mesmo valor, são importantes para o reino de Cristo. Esta é a graça a ser anunciada. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Que se prega aí fora é um outro evangelho. É um evangelho que obriga os gentios a serem como os judeus. Então não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. E que Paulo explica que na verdade não é outro, porque fora do evangelho dele não tem outro. Então, se você que me ouve está andando num evangelho diferente pregado por Paulo, você está andando num outro que não é outro. Dá vontade até de rir. Quá, quá. A pessoa andar num outro que não é outro. Ele disse: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem era esse alguns lá em Gálatas que estavam obrigando os gentios a viver como judeus? Cefas. Perturbando, né, os gentios, né? Ameaçando, dizendo que Deus vai soltar a mão, dizendo que é o diabo que anda ao derredor, né? Pedrão. Senão que alguns que vos perturbem querem perverter o evangelho de Cristo. 8. Aí a bomba relógio. Olha a bomba relógio. Olha a bomba. Mas eu gosto de Paulo. Eu gosto desse camarada. Cara, ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz: ainda que nós, eu, Barnabé, Silvano, Timóteo, Tito, ainda que nós, um anjo que eles reverenciavam muito, né? Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, esse evangelho seja... Seja o quê?
Significa então que se eu estou num local chamado igreja e a mensagem é diferente do que Paulo prega, na verdade são pregadores malditos. A boca urde engano. Começa a te levar lá para Deuteronômio. Paulo diz: epa, isto é um evangelho anátema. E depois ele diz, você imagina a vontade dos caras dar um supapo num cara desse, igual eles têm vontade de dar em mim. Ô, meu irmão, eu luto uma coisa, hein, meu irmão. Esse negócio pra cá não, meu irmão. Pedro cortou a orelha do cara, eu dou um negócio em vocês, meu irmão. Sou negão, meu amado. Você tá coisado? Não, mas vocês imaginam, cara, a vontade dos caras pegar um cara desse, mas dá tanto neles até ele miar. Gente, o cara perseguiu ele, gente. O cara prendeu, humilhou. O cara chega lá e diz: vocês são tudo malditos. Vocês são pregadores malditos. Vocês são anátemas. E ele não deixava barato, não. É o que eu estou falando aqui desde o começo. Não é incitação ao ódio, é tolerância zero, meu irmão. Chega, nós estamos por aqui. Não aguentamos mais. Esse negócio de toda semana faz, é uma corrente, é uma libertação, é quebra de maldição total e nunca quebra, e liberta e nunca liberta, e transforma, nunca transforma, e toma o nosso dinheiro, e leva a nossa carteira e cordão, e vem pro altar, e vem com tudo. Chega! É tolerância zero. O pau vai cantar, é o pau da graça. Vocês têm cajado da lei, aqui tem pau da graça. E no versículo de número 9 ele diz: assim, como já dissemos, e agora eu repito, que se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo diz: Gálatas, vem cá. Tem alguém aí infiltrando no meio de vocês, querendo obrigar vocês a viverem como judeus. O evangelho que vocês receberam, vocês ouviram da minha boca. Qualquer uma mensagem diferente do que eu preguei para vocês, seja anátema. Ah, mas é Pedro. É anátema. Ah, mas é aquele cara que tem aquele chapéu assim, ó. É anátema. É, mas tirou um caroço, se tirasse 5, é anátema. Vocês estão entendendo, pessoal? É anátema. Tem que estar em linha com o evangelho de Paulo. Ao invés de ser anátema, é bênção. Eu tomo posse, eu recebo, eu vivo a verdade, ninguém me manipula. E Paulo explicou isso em primeiro. Vocês me suportam 5 minutos? 1 de Timóteo 6, versículo 3 e 5, olha lá. Olha só. Se alguém ensina outra doutrina, que era a doutrina da graça de Deus que ele ensinava, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, 4, é homem de Deus, é vaso de cantarábia, é profeta, é terra é legal, é terra, vai. Se não prega as doutrinas pregadas por Paulo, que ele chama de sã doutrina, o evangelho da graça de Deus, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida, não é convertida, é pervertida, e privados da... Porque ele supõe que a piedade é fonte de lucro. E o Senhor descobre isto como? Lendo. Mas essas são as verdades que o sistema rejeitou e nunca mostrou para nós. Escolinha dominical, lê isso. Território de Naftali, tribo de Zebulon,
O sacerdócio levítico. Zaqueu desceu de um sicômoro. Aí explica direitinho o que era um sicômoro. A altura que tinha, quantas vezes regava por dia, não podia pegar sol, usava fertilizante. Ualá! E o Espírito Santo vem e diz, eles são enfatuados, nada entendem, eles têm altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e eles são privados da verdade. Por que se privou da verdade? Porque graça é o evangelho que o sistema rejeitou. Nós estamos vivendo o evangelho que o sistema rejeitou, e o que eles rejeitou se tornou pedra de tropeço para eles, porque eles vão cair nessa palavra. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, já estou terminando, segura aí. Hoje é baião de 2, meu amado. Hoje é baião de 2. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, disse Paulo a Timóteo. Paulo chamou Timóteo e disse, eu estou combatendo o bom combate. Estou acabando a carreira e vou guardar a fé. Já estou sendo oferecido por libação. Vão cortar o meu pescoço. Mas a unção de Deus que está na minha vida está na tua vida. Você prega a palavra. Você insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige. Se corrige é porque tem algo. Eu vou, Timóteo. Mas eu quero que a mesma unção e determinação que está na minha vida esteja em você também. Você repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Que não é uso e costume. Não tem nada a ver com brinco e com batom, sisteminha. Isso aqui está falando da sã doutrina. Depois Paulo diz no versículo de número 3 a Timóteo, pois haverá tempo. Paulo, o tempo chegou. Passou por Timóteo e chegou até nós. Meu amado, nunca... E eles dizem que quem prega heresia sou eu. Jesus é a porta. Aí bota uma porta de madeira. E Geraldo que prega heresia. Jesus é a rosa de Sarão. Aí dá uma rocha mambembezinha, uma rocha assim, bem mambembe, murcha. E diz aqui, Jesus é a rosa. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Depois ele diz no versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às... E quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu vi era um anjo de branco lá naquele lugar. E eu sinto a presença de Deus aqui. Deus mandou dar uma palavra ao anjo da igreja. O anjo da igreja se prepara. Fábulas. E quando você mostra em Hebreus, quando você mostra em Efésios, ele se recusa. Não. Você quer pregar para crente, Geraldo? Você tem que pregar para quem não é crente. Eu? Mas o não crente não vê diabo em tudo. O não crente não faz fogueira santa. O não crente não bebe água depois da oração. Eu tenho que pregar para vocês que são feiticeiros. Eu tenho que pregar para vocês que se enriqueceram em nome de Deus. Eu tenho que pregar para vocês que fazem manobra com os filhos. Eu tenho que pregar para vocês que fazem da chamada igreja um alçapão para tomar dinheiro com medo e com ameaça daqueles por quem Cristo morreu. É para vocês que vai graça em vocês, graça em vocês, graça em vocês, até vocês deixarem feitiço. Bem, se em Paulo está a verdade, se nenhuma outra mensagem deve ser pregada fora de Paulo, o que é que Paulo trouxe como verdade para nós? Segura aí, bota cinto,
que está na hora de você saltar no mistério, de pular, dar uns 4 terras, de sacudir os alicerces, de gritar creme, crack, sambambaia, de gritar, passar lá para frente. Já foi muito lá para trás. Efésios capítulo 3, versículo 20. Recebe essa verdade aí, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no monte. Poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera na tua vida. Essa é a verdade de Deus. Deus está operando na tua vida, na tua vida, na tua vida. Recebe aí, recebe, 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 recebe o infinitamente mais de Deus. Infinitamente mais. Não é um evangelho medíocre. Não é um evangelho pobre, fraco, que depende do copo d'água, que depende do meu sacrifício. É o evangelho que precisa ser exercitado segundo a verdade do evangelho manifestada e revelada em nós. O poder de Deus está operando na tua vida. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse da cura, da provisão, da saúde, de portas abertas, de milagres esta manhã. Quem crê, diga glória! Quem precisa aí de um milagre, que diga glória! Opera ou não opera? Opera. Não é com um copo d'água, não é com... É a verdade do evangelho. E Paulo explicou aonde, o que é o poder. Que as pessoas perguntam, e o que é o poder de Deus? O poder de Deus não é soltar no mistério. Não é bater pandeiro. O poder de Deus não é ir ao monte. O poder de Deus não é o culto de consagração. O poder de Deus não é cantar corinho. O poder de Deus, pregou Paulo, é o evangelho. Quando tu aplicas o evangelho na tua vida, tu estás aplicando e vivendo o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Deixa eu beber uma água aqui, senão eu dou uma coisa. Meu irmão, se eles não me matar, morro eu sozinho. Pois não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o quê? É o quê? Então, se não tem evangelho, não tem poder. Se não vive segundo a verdade do evangelho, não pode desfrutar do poder que o evangelho tem. Quer poder de Deus? Ande segundo a verdade. Paulo tinha legitimidade, porque ele andava segundo o poder de Deus manifestado na vida dele. Nós temos legitimidade, porque falamos de Deus, na presença de Deus, e não estamos como tantos outros mercadejando a palavra. Em Cristo falamos a verdade com sinceridade, e isto da parte do próprio Deus. O poder de Deus não é saltar no mistério, não é ir ao monte, não é fazer culto de consagração. O poder de Deus é o evangelho que opera na tua vida, fazendo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que lindo, 17. Visto que a justiça de Deus se revela lá no Monte do Mendanha. No monte, no pico do Everest. Vai. Ah, vai. Ah, vai, poxa, lá pode. Meu amado, por favor, em Cristo, eu te peço, te admoesto como irmão. A justiça de Deus se revela onde, gente? Se não tem evangelho, que justiça que você quer? Senhor, faz justiça na minha vida. Se pudesse ouvir Deus, Deus disse, eu faço. Anda segundo a minha verdade. Lá está a minha justiça. Aplique na tua vida. Diga se você anda segundo a verdade do evangelho, que todas as coisas estão contribuindo para o bem. E eu, como Deus, chamo à existência as coisas que não existem. Passou um aperto aqui, perdeu o emprego. É fazer um propósito com Deus. O lenço do apóstolo. Você quer justiça de Deus mesmo, meu amado? Você com o lenço do apóstolo, meu amado. Meu amado, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Se tira o evangelho, a justiça não se revela. Se coloca o evangelho, receba a justiça de Deus nessa manhã. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por sacrifício. Ah, como não? Vocês então estão na igreja errada? Vocês nunca ouviram dizer que quanto mais sacrifício, melhor? Quem já ouviu isso aqui de Gualá? Ah, estavam te obrigando a viver como judeu, né? Quem é justo aqui? Quem é justo aqui? Quem é justificado pela graça, diga Abba, Pai. Abba, Pai. Vocês devem viver por fé. Gálatas capítulo 3, versículo... Ai, meu Deus, 2 minutos. Segura esse relógio aí, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 7 ao 9. Vamos lá. Segura aí. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pelas obras... Justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, 2 pontos, em ti serão abençoados todos os povos, todos os gentios. 9, de modo que os da obra, os da... Errei, não foi Deus não, agora foi carne. Meu irmão, de modo que os da fé são abençoados com o crente de Abraão. Os da fé aqui podem dizer para mim, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês são abençoados com o crente de Abraão. E eu termino. Baião de 2. Hoje é baião de 2, meu amado. Carne de sol e tudo, já deixei até pago. Aí que aparece um do sistema aí e me assalta. Eles são... Vocês vêem dinheiro, eles chamam para propósito, amado. E eu termino com Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, que é o espírito da lei, que aprisiona, que escraviza, que te deixa obrigado. Os gentios são obrigados. Os da graça servem por amor. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, terra! Clamamos o quê? Abba, Pai.
E um abençoado do sistema disse: o senhor fala aí, mas lá na tua igreja vocês tudo falam em língua. Eu disse: como assim? Eu escuto no vídeo vocês falando ababai. Eu disse: abençoado. Que vontade que dá, abençoado. Se eu nascesse na lei, eu fazia igual o Pedro, já cortava logo a tua orelha. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos ovelhas. Que somos escravos. Que somos o quê? Filhos. Ui! Meu filho falou: ainda bem que eu sou teu filho, né, pai? Falei: né, meu filho? O senhor trabalha, pegou uma obra aí, meu aniversário está chegando. Meu amado, você é filho abençoado. Quem está mais preocupado em proteger você é o teu pai. Ele já preparou tudo. Amanhã, abençoado, viva por fé. Esse é o melhor dia da tua vida. Os clientes vão voltar. A cura já é uma realidade na tua vida. Os desempregados recebam portas abertas. Divórcio aqui estão cancelados. Receba cura, receba prosperidade. Você é filho, você tem um pai. Quando tu pede pão, ele não te dá pedra. Quando tu pede peixe, ele não te dá cobra. Ele tem o melhor para você. Se quiserdes e ouvirdes, vocês comerão o melhor de Deus. Diga glória a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também gafanhoto. Somos pelo menos o pó da terra. A gente não vale nada. Está com olhos iluminados, né? Que você orava assim, tu te lembras? Lembra lá no quarto escuro? Tá fazendo o que aí, mulher? Jesus que mandou entrar no quarto escuro. 15 minutos tá a velha assim: Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu sou um verme de Jacó, Senhor. Senhor, eu sou pó e cinza, terra. O Espírito da graça diz: não. Você não recebeu o espírito de escravidão. Você recebeu agora espírito de adoção na carne, porque no espírito sempre fomos dele de eternidade a eternidade. Vocês agora são filhos. E como filhos, vocês são... Aonde estão os herdeiros de Deus? Com fé e com alegria, diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Eu sou herdeiro, meu irmão. Não tem problema nenhum. A minha geladeira está igual gaiola de passarinho. Só tem água e jiló. Não tem problema. Eu tenho a cara da riqueza. Eu sou herdeiro de Deus. Está ruim hoje, vai ficar bom amanhã. Está doendo hoje, vai melhorar amanhã. Não tem recurso hoje, terá amanhã. O Pai cuida dos céus. Diga glória. Não aconteceu ainda, meu irmão, porque Ele está preparando o melhor. Meu filho me disse: nossa, pai, mas eu tenho uma vontade de andar nesse carrão do senhor. Não pode.
Calma. Mas quando eu ficar mais velho, esse carro aí já era. Terá um melhor. Papai está preparando o melhor emprego, a melhor casa, o melhor recurso, o melhor médico, a melhor condição. Recebe aí, recebe, 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 recebe. O poder está operando em você. Recebe o melhor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, e esta palavra não pode voltar vazia, porque a tua vida não está vazia, ela é templo do Espírito Santo. Diz Deus na sua palavra que também com Ele seremos glorificados. E agora sim eu encerro com Romanos 8, 28. É ruim. Senão vocês não voltam, saem daqui cheio de tudo. Sabemos que algumas coisas cooperam para o meu bem. Meu amado, todas querem dizer quantas? Até aquilo que você não está entendendo. Sabe o que é bom esse momento? Que você sabe quem você pode contar. Que você sabe quem te abandonou. Que você sabe que nesse deserto aí, que você está andando, quem você pode confiar, quem estendeu as mãos para você. Aproveite esse momento para fazer uma reflexão de quem são os verdadeiros e quem quer tripudiar. Porque quem quer tripudiar diz assim, tá vendo? Bem feito. Ouça, se você tem ouvidos, e eu sei que tem, porque nem todos podem. Orelha é uma coisa, ouvido é outra. E os que têm ouvido, ouçam o que o Espírito coloca na minha boca. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Todas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Tem 29, meu amado? Não corre não, amadinha. 29. Porquanto, aos que conheceu no dia em que entrou na igreja, quem está obrigado a viver como judeu é assim. Você entrou aqui hoje. Se não aceitou Jesus, você volta sem Deus. Que obrigam a viver como judeu assim. Para você ter Jesus, você tem que vir aqui na frente, cantar comigo nesse dia feliz, neste santo lugar. E você só volta para casa com Jesus se aqui na frente você falar, eu aceito Jesus. Depois disso não acabou não. O pastor tem que falar, Deus, escreve o nome dele agora no livro da vida. Aí lá em cima o anjo diz, agora não dá, acabou a tinta. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também ele justificou. E aos que justificou, a este também ele glorificou. A obra dele na tua vida está completa. Dá um glória a Deus, vamos dar salva de palmas. Isso é maravilhoso aos seus olhos? Essa é a verdade que o sistema ocultou. Esse é o evangelho da graça de Deus. Vamos nos colocar de pé.